Fala galera, tô aqui direto do isolamento, construindo textos, construindo análises, de modo a contribuir com vocês no teu caminho rumo ao vestibular, que você tenha boas informações antes de se ater com o texto presente no vestibular, que você tenha um bom repertório para fazer uma boa redação. E hoje eu pretendo apresentar algumas ideias a respeito de um mundo após o coronavírus. O que será que resta da gente? Como é que será que a gente vai se organizar? Quais são os impactos? E aí eu separei uma análise em alguns assuntos. Primeiro, a questão econômica, depois a questão política, e aí eu deslizo para um exercício de experiências autoritárias de novo tipo que nós poderemos ter se não tivermos atenção. Para a produção desse texto, gente, para a produção dessa análise, eu fiz uso de textos da Unicinos e fiz uso de textos também do professor de história israelense, autor do best-seller Sapiens, o professor Yuval Harari. Então eu estruturei minha análise da seguinte forma, gente. Primeiro eu abordo algumas questões do universo econômico, depois questões do universo político, e aí eu entro nessa discussão a respeito da ameaça autoritária. E aponto por fim, a partir destas influências de leitura, temperadas por algumas coisas que eu mesmo pensei, alternativas frente a esses perigos. Então vejam só, gente, começaremos agora a análise, então, a ideia é discutir o mundo pós-coronavírus e os perigos que se avizinham. Vamos começar então analisando os aspectos econômicos. Não há dúvida, o coronavírus impactou a economia mundial. Toda a economia mundial retrocederá durante 2020. No Brasil mesmo, recentemente, o governo já reavaliou os índices do PIB e o nosso PIB, até a última informação, está 0,02%. Portanto, muito próximo de um PIB negativo, cenário de recessão. O mundo todo tem caminhado num clima muito terrível, muito amedrontador do ponto de vista econômico. Agora, a crise do coronavírus também nos trouxe a discussão a respeito do capitalismo neoliberal. O mercado dá conta de enfrentar o coronavírus? Será que nós, com o Estado não mais como protagonista, conseguiremos enfrentar de frente o coronavírus, dar a assistência necessária às pessoas vítimas do coronavírus e outras questões que se avizinham? Me parece que esse debate está colocado e as primeiras iniciativas que nós verificamos dos governos, dos estados, dão conta de que o capitalismo neoliberal está sendo sim revisto nesse momento de crise. É possível notar a retomada de práticas protecionistas, é possível notar uma certa potencialização do individualismo geopolítico, ou seja, do país se comportando como protagonista e não mais como pertencente a determinados blocos econômicos. As relações bilaterais estão aí tomando a dianteira e talvez esta seja uma marca de agora em diante de um mundo pós-coronavírus. Eu também gostaria de destacar, analisando rapidamente essa questão econômica, que nós estamos no contexto de uma crise, a crise do petróleo, que está inserida dentro deste campo de crise econômica, a crise do petróleo envolvendo sobretudo a Arábia Saudita, Rússia e a OPEP. Esta crise tem baixado o preço do petróleo, portanto, num momento excepcional, num momento emergencial como esse, o petróleo pode ser uma alternativa mais rentável que as alternativas limpas, que as energias limpas, e portanto o uso do petróleo na contramão do uso de energias limpas, energias alternativas, pode também comprometer ainda mais o meio ambiente. O aquecimento global não é mais discutido. Agora, é um problema que nós temos, é um problema crônico e quase insolucionável. Então, são questões aí que estão permeando o ambiente econômico. Nós também temos que pensar que
a crise econômica e a crise do capitalismo neoliberal abre a discussão por uma crise política, uma crise de concepção de mundo, uma crise de concepção de capitalismo, e aí volta para a cena o chamado capitalismo de Estado, aquele modelo em que o capitalismo é sim centralizado em termos de administração, de direção no Estado. O Estado, de forma racional, de forma científica, intervém economicamente e organiza a sociedade. Este debate do capitalismo de Estado vem ganhando muita força agora, nesse momento em que o coronavírus nos assola. Vejam vocês, gente, temos aí algumas nuances do capitalismo de Estado, né? Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, a partir de um decreto de emergência, autorizou a agência de segurança, o serviço de inteligência israelense, para que monitorasse pacientes que estavam com coronavírus, para ver se estavam se tratando direitinho, se não estavam aí disseminando o vírus. Na China, nós vimos o uso de smartphones para medir temperatura, medir frequência cardíaca, enfim, monitorar. Eu estou falando, gente, das tecnologias de vigilância. Este é um modo de atuação dos governos, né, que se alinha à ideia de capitalismo do Estado, capitalismo de Estado, perdão, e que se a gente não tomar cuidado, e agora eu entro onde eu queria parar mais um tempo para a gente pensar, se a gente não tomar cuidado, este uso excepcional e emergencial destas tecnologias de segurança podem se normalizar, podem se naturalizar e ganhar um verniz autoritário. Não seria um autoritarismo num primeiro momento de força física, de violência, mas um autoritarismo de monitoramento que alcança o teu pensar, que alcança o teu comportamento, que vai fazer com que você seja manipulado. Vejam vocês, gente, se eu posso, a partir de um smartphone, medir a temperatura do teu corpo, medir tua frequência cardíaca, eu posso também conhecer os seus gostos, conhecer o seu sentimento. Na medida em que você olha, de repente, segurando o teu smartphone, o teu time de futebol, aquilo produz uma determinada emoção que pode ser medida biologicamente. E assim, aqueles que dominam esse tipo de tecnologia podem ter informações sobre você que até você não conhece, fazendo com que conheçam os seus gostos, conheçam os seus comportamentos. De repente, você tem uma determinada ideologia que não é a ideologia daquele governo. E ele então cria mecanismos para conhecer as suas reações biológicas e então ter o entendimento de como você pensa. Portanto, é necessário ter cuidado com isso. A patrulha pode ser tanto no campo do monitoramento do pensar, como no monitoramento do comportamento, e isso pode depois, num outro momento, alcançar um verniz de violência, realmente, né? As pessoas podem ser perseguidas, e este é um mundo pós-coronavírus plenamente possível. Por quê, gente? Porque crise econômica dá desespero, porque crise econômica muitas vezes faz com que a gente mire comportamentos mais endurecidos. Então é necessário que a gente ponha a cabeça no lugar, analise essas coisas com muita cautela. E aí mais uma questão, né, gente? Quais são as alternativas para que a gente contenha esse tipo de ameaça, esse tipo de autoritarismo? Primeiro, a capacitação dos cidadãos. Nós precisamos investir em formação. Os cidadãos, as pessoas precisam ter acesso à informação, acesso ao contraditório, acesso à liberdade de expressão, acesso à ciência. A gente vem aí numa onda de contestação da ciência, de contestação da mídia. É necessário capacitar criticamente as pessoas, para que elas consigam identificar o que é científico, o que é pseudociência. É claro que a ciência não é neutra, é claro que a ciência também atende a interesses econômicos, mas é necessário um preparo para poder enxergar isso, uma certa formação, que a gente também enxergue as informações que tenham esse verniz de interesses econômicos. Afinal de contas, muitas vezes, a mídia representa sim determinados interesses, mas que a gente tenha condição de enxergar e que tenha acesso às informações, às ciências, aos grandes debates, que a gente tenha toda uma consistência crítica, de modo a não ser levado de forma manipulatória a apoiar
modelos autoritários. A segunda questão que me parece importante para esse momento e para evitar a experiência autoritária tem a ver com o estímulo à solidariedade global. O mundo precisa se ajudar. Que tal se países não tão afetados com o coronavírus enviassem equipamentos, infraestrutura, tecnologia para aqueles países que estão sofrendo com o coronavírus, que estão com suas pessoas morrendo? Que tal se países que não estão sofrendo tanto com o coronavírus mandassem voluntariamente os médicos para ajudar em outros países? Enfim, gente, são algumas ideias para a gente pensar essa ideia de cooperação, essa ideia de solidariedade internacional, criando um ambiente humanista, criando um ambiente de todos unidos na luta contra o coronavírus, na luta por um mundo melhor, por uma sociedade mais igualitária, mais crítica e menos perigosa, menos ameaçadora do ponto de vista do autoritarismo. Enfim, são algumas ideias que eu gostaria de colocar para a gente pensar. De novo, acabando sempre em reticências, para que a gente então construa um raciocínio muito singular, muito autoral a partir dessas ideias. Valeu, gente, muito obrigado, até a próxima.